Estamos na Semana Nacional do Trânsito e em todo o país têm sido realizadas campanhas com o objetivo de destacar a responsabilidade de cada um nesse cenário. Embriaguez ao volante, alta velocidade, falar ao celular enquanto dirige, fazer ultrapassagens perigosas e, para quem está do outro lado, não atravessar a faixa de pedestres. Essas são as maiores causas de acidentes e mortes no trânsito. O pedestre de hoje é o motorista de manhã e o motorista de manhã é o pedestre de hoje. Nos últimos 10 anos, 350 mil brasileiros perderam a vida em acidentes de trânsito. E segundo as estatísticas, 90% dessas mortes poderiam ser evitadas. Eu, por exemplo, quando estou no trânsito dirigindo, eu fico atenta a tudo. Até pedestre, né? Respeitar o pedestre sempre, ficar sempre de olho nas placas de sinalização do trânsito. Com o objetivo de melhorar as políticas públicas no trânsito, o governo criou a Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, que substituiu o Denatran. E a primeira ação do presidente da nova secretaria foi assinar o Plano Nacional para reduzir em 50% as mortes nas vias e rodovias do país até 2028. O plano, totalmente revisado, foi assinado na cerimônia de abertura da Semana Nacional de Trânsito. Esse decreto do presidente Bolsonaro, então, selou definitivamente essa importância, essa valorização do tema, a preocupação com a vida humana. A Semana Nacional de Trânsito, ela nos traz um momento de reflexão, um momento de diálogo, de conscientização da nossa responsabilidade com a agenda de trânsito. Infelizmente, nem todos respeitam as regras de trânsito e colocam as vidas de terceiros e a sua própria vida em risco. Quer ver? Vou repetir um exemplo que eu mostrei ontem aqui no boletim e que deu o que falar nessa quarta-feira aqui em Teresópolis. Olha só, esse flagrante feito pelo Luiz Bandeira, ali na Lúcio Meira, em frente a José Corrêa da Silva Júnior, popularmente conhecido como Esquina do Pecado. Desde que houve a mudança no trânsito, aquela via anteriormente era só de subida, nesse sentido, Adelfim Moreira, agora está em ambos os sentidos, diariamente, dezenas ou centenas de vezes, não dá nem para mensurar, dezenas, centenas de vezes, motoqueiros, repetindo, motoqueiros, quem faz isso é motoqueiro, não é motociclista, para ganhar minutos é o que ele ganha aí, deixando de dar a volta na Adelfim Moreira, Rua Jornalista Delcio Monteiro, seguindo sentido alto. Estão cometendo esse ato no trânsito e colocando a vida deles em risco. Afinal de contas, o motorista que segue sentido Vale, por exemplo, não está esperando uma moto atravessar ali transversalmente a avenida principal. A mesma coisa o motorista que está dirigindo ali para o alto e do nada brota uma moto atravessando a pista nesse local. Não podemos esquecer dos pedestres, dos corredores, dos ciclistas que usam a sua faixa nesse local. Ou seja, não é de maneira nenhuma para motoqueiro atravessar esse local. Esse e outros pontos do canteiro central. Como eu falei aqui ontem no boletim, quando divulgássemos essa notícia aí no diário, ainda teria gente defendendo, dizendo que está certo. Defendendo o indefensável. Houve motoqueiros que assumidamente, lá na página do Jornal Diário, aliás, você viu um que comentou, depois ele viu que ele falou besteira e excluiu o comentário, dizendo que fazia isso mesmo todo dia, porque o retorno é muito longe. Como o retorno é longe, ele se acha no direito de atravessar com a moto dele em qualquer lugar que ele veja. Teve outro motoqueiro que, para tentar defender o errado, disse que já viu o carro fazendo e ninguém fotografou. Não é porque não fotografou que está certo. Aliás, já mostramos aqui no ano passado um vídeo de um veículo que vinha sentido centro, e mais lá na Feliciano Sodré, de repente, do nada, ele virou, atravessou o canteiro central e voltou para o alto. E a gente recebeu o vídeo e divulgou aqui. Então, um erro não justifica o outro. E tem retorno sim, só seguir um pouquinho à frente, retorna na antiga Telemar e volta, ou no sentido contrário, Rua Jornalista Delcio Monteiro. Poucos metros. E para quem está de moto, rapidamente chega ali, não precisa ficar em fila, vai pelo corredor, rapidinho chegando no sinal. Tem retorno sim. E se analisar ainda melhor, Rio de Janeiro, São Paulo, cidades grandes, os retornos são a quilômetros de distância.
perder um retorno, tem que andar quilômetros para conseguir fazer a volta. Aqui, poucos metros, e ainda assim os motoqueiros insistem em cometer esse ato. Inclusive, ontem eu flagrei de uma empresa de petisco. Então, são você que tem empresa de petisco aí, tem motoboy trabalhando à noite, ele veio sentido alto, parou a moto para voltar ali na esquina do pecado. Ele arrebentou as fitas da Guarda Civil Municipal, que são temporárias, atravessou a moto no meio da pista, quase bateu em um carro e ainda achou ruim quando ficaram olhando para ele cometendo aquele ato. Então, se você tem empresa de petisco aqui na cidade, baú amarelo. Atenção, porque o rapaz aí não está pilotando como deveria. Bom, desses comentários, felizmente, a grande maioria, 90% ou mais, comentando o que deve ser comentado, que isso está errado. Olha só. Inclusive, esse motoqueiro aí que foi tentar se justificar, dizendo que o retorno é muito longe, ele disse que vida em risco, não coloca a vida de ninguém em risco. Aí recebemos alguns comentários. Olha só o comentário da Cláudia Esteves. Ali perto da Casa do Queijo, direto, ontem mesmo o motoqueiro quase me atropelou fazendo isso. Ou seja, nesse local, retornando em cima da faixa de pedestre. Gabriela Teixeira. Colocam em jogo a vida deles e as nossas. Essa semana o motoqueiro se jogou literalmente na frente do meu carro, na reta, para parar na Casa do Queijo. Ou seja, no mesmo lugar que a gente mostrou aí. Se eu não freio rápido, tinha jogado ele no chão e depois a culpa ainda ia ser minha. Comentário da Gabriela, exatamente isso. Quando eu falo que eles também estão colocando a vida em risco, é isso. Se jogou na frente do carro para fazer essa manobra que é proibida, que é criminosa, e se o carro atinge ele vira o coitado ainda, e o carro é o veículo maior, a motorista ainda é responsabilizada. E ali o Eliésio, que Teresópolis tenha mais retorno. Isso não justifica a imprudência, que eu acabei de falar. Tinha que ser multado. Sai. Dói no bolso, vão fazer certinho. O que eu falei ontem aqui, a Guarda Civil Municipal, a gente ainda não recebeu informação se vai construir uma mureta ali, igual tem lá perto da Calçada da Fama, que, aliás, foi erguida justamente por conta de ações desse tipo, para tentar diminuir o número de acidentes ou de pessoas em risco. Mas, além disso, tem que colocar câmera, tem que colocar guarda canetando. A hora que começar a chegar multa lá na empresa e descontado o salário, aí vai aprender a pilotar direitinho. Falando na Guarda Civil Municipal, em trânsito, dessa importância da educação, foi retomado um projeto de educação para o trânsito nas escolas. Nesta quarta-feira, o trabalho da Guarda Civil Municipal foi realizado na Escola Estadual Presidente Bernardes, no bairro de São Pedro, onde também funciona aí uma parte da Escola Municipal Aclimé, né? Funciona dentro do Presidente Bernardes. O pessoal da Guarda Civil Municipal ministrou palestra com o tema Educação para o Trânsito. Esse evento, que contou com o apoio da diretora do Presidente Bernardes, Yara Caldas, faz parte da comemoração pela Semana Nacional do Trânsito. Tem uma palestra dinâmica com as crianças, aí, ó, o público de 6 a 12 anos. A gente sabe da importância, né? A criança é multiplicadora, ela aprende direitinho na escola como deve ser feito, né? A criança tem 12, dali a 6, 7 anos, ela vai ser motorista também. E ela se vê o pai, aí, se assistir o pai fazendo uma bandalha dessa, uma batatada dessa no trânsito, ela vai chamar a atenção, porque criança não mede palavra não, né? Já vai chamar a atenção e, de repente, assim, o pai pensando na vida do filho em risco, vai começar a dirigir corretamente. Bom, nessa quinta-feira, a Guarda Civil Municipal realiza mais uma etapa desse trabalho, atendendo a creche municipal CEMEI, no centro da cidade. Ainda sobre educação, a partir do próximo ano, o ensino médio fica diferente em todo o país. As escolas vão contar com apoio técnico e financeiro para pôr em prática os itinerários formativos do novo ensino médio, que são novas disciplinas e atividades que os estudantes poderão escolher. Esse programa lança as bases para a tão esperada ponte entre o futuro dos nossos jovens e os objetivos de desenvolvimento de nosso país. O novo ensino médio entra em vigor para os estudantes do primeiro ano em 2022. Ele flexibiliza os currículos, aumenta a carga horária e traz mais opções aos estudantes.
As escolas vão poder oferecer até 5 itinerários formativos e os estudantes escolherem qual área querem aprofundar os conhecimentos: ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, matemática e suas tecnologias e formação técnica e profissional. O MEC ainda vai incentivar a integração das escolas públicas estaduais com as instituições públicas de ensino superior e institutos federais e monitorar e avaliar a implementação do novo ensino médio. Ele reflete o desejo de boa parte da sociedade que se preocupa com o crescente número de estudantes que, ao completarem o atual ensino médio, seguem sem perspectivas, nem trabalham, nem estudam. As escolas interessadas em participar devem fazer a adesão nas secretarias de educação estaduais. Vamos agora ao quadro Foto do Dia, com mais uma colaboração do jornalista e historiador Vanderlei Pérez. Dia da Árvore, nesse 21 de setembro, falamos ontem sobre a árvore centenária, a nossa árvore plantada em 1913 pelo primeiro prefeito de Teresópolis, Benjamin do Monte, e que morreu há cerca de 2 anos, foi cortada finalmente, depois de agonizar nos últimos 20 anos praticamente, desde que em 2000 a prefeitura resolveu cortar as raízes superficiais dessa árvore para fazer um canteiro, para prendê-la bem ali na praça, em frente à igreja onde ela ficava. Mas nós temos aqui também em Teresópolis uma outra árvore centenária e que, ao contrário desta árvore aí que morreu e o povo ficou bem quieto, sem reclamar muito com relação a essa perda para a cidade, afinal de contas ela era um sítio histórico de Teresópolis, nós tivemos aqui na esquina do Império, na esquina da rua Francisco Sá com Delfim Moreira, um grande cedro, que era também uma árvore centenária e que lá em 1920, quando a nossa árvore, que morreu recentemente, tinha ainda menos de 10 anos, essa árvore provocou uma grande celeuma na imprensa carioca. Teresópolis, sempre frequentada por pessoas relevantes, né? E naquela época andava por aqui o jurista e poeta Alberto de Oliveira, e ele descobriu que o Inácio Jorge ia cortar o cedro para fazer o sobrado da esquina, e saiu em defesa do grande cedro. Chegou a pedir ao presidente de Estado na época, Raul Veiga, era como se chamavam os governadores naquela época, e o Raul Veiga prometeu desapropriar esse terreno para fazer ali uma escola. Para que a escola? E ele dizia isso em matéria de jornal, para que as crianças pudessem contemplar a sombra que esse grande cedro provocava na várzea. E o cedro era visto, naquela época, onde todas as casas eram baixas, não havia nenhum sobrado na cidade, naquele iniciozinho dos anos 1900, e esse grande cedro era visto de todos os pontos da várzea. Era uma árvore realmente muito querida da cidade e que também foi ao chão para surgir naquele ponto um prédio. Repercutindo o que Alberto de Oliveira brigava na imprensa em defesa do cedro, o poeta Lima Barreto escreveu um texto muito gostoso na época, no Rio de Janeiro, né, num jornal, publicado em jornal, e que eu até reproduzi no jornal, no diário desta quarta-feira. Vale a pena ler o texto pelo interesse que ele tem em reportar um fato que ocorria no estado do Rio de Janeiro e em Teresópolis, que era uma cidade frequentada por essas pessoas que gostavam da natureza e gostavam de um espaço, de um local agradável de passar as temporadas, ou no mínimo um final de semana. É isso. Essas e outras notícias você também vê em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um próximo boletim informativo, além da nossa página, você confere na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando sempre, você que acompanha nossa programação aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!